Esperar o pessoal aí da madrugada chegar. Às vezes não, às vezes a galera nem acorda tão cedo, né? Às vezes tem gente que tá acordado desde ontem, nem dormiu ainda. Esperar a galera chegar. E aí fica aí a questão: será que a gente vai ter hoje o jogo da semana ou o jogo das deusas? Não avisei nada. Vamos lá. Bom dia, gente. A Carla Marins entrou na minha live. Eu não preciso mais nada hoje. Tchau. Bom dia. Então, galera, vocês estão mais ansiosas pelo tarô da semana ou pelo jogo das deusas do mês? O jogo das deusas do mês só traz as brabas, né? Quer dizer, não tem só deusa braba, mas tem uma braba que contém diversas brabas dentro dela. Eu tô muito virada nessa braba, mas eu tô achando que hoje eu vou de tarô da semana, hein? Porque a gente já é sexta-feira, né? É sexta hoje mesmo ou sábado? É sexta-feira. Já entreguei pro laboratório, já tem uns dias, né? Primeiro elas. Mas eu realmente não posso deixar de agradecer a galera que não tá no laboratório, que tá contribuindo por fora. Continuo dizendo que vou encontrar maneiras de recompensar. Tô pensando em monetizar exclusivamente o jogo das deusas e liberar para quem já contribuiu, né? Não sei se eu consigo fazer isso esse mês, porque é possível que eu entregue o jogo das deusas amanhã. O que eu decidi entregar, acho que eu vou de tarô da semana primeiro, né? E amanhã o jogo das deusas. Mas eu não sei se eu consigo fazer isso para esse mês ainda. Implementar esse esquema de monetização das lives. Mas enfim, vamos de tarô da semana mesmo, porque a gente precisa dessa mensagem. Ainda estamos no processo de entrada na primavera. É realmente um jogo de equinócio. Assim, não há dúvida, né? E a gente tem uma continuidade muito importante em relação ao jogo da semana passada, que eu vou falar aqui pra vocês. Onde que eu botei? E agora? Onde que eu botei as cartas, gente? Tava aqui na minha mão. A gente tem uma continuidade muito importante da semana passada, onde uma carta do topo passa pro sim da semana. E essa carta eu gostaria muito de mostrá-la, mas eu não sei onde é que eu enfiei as cartas. Eu acabei de separar o jogo, vocês não estão entendendo. É assim, tá vendo? Coisas que eu posso fazer sozinha. Mas eu acho que Maria Gabriela já tá precisando, já tá mais do que na hora de ter uma assistente, né não? Mais do que na hora de ter assistente. Caraca! Cadê as cartas? Então, o sim da nossa semana é uma continuidade bem bonita. A gente poderia ter tido uma continuidade horrível, atroz. João, começou agora. Eu ainda tô catando aqui as cartas que eu tinha acabado de separar. Achei. O sim da nossa semana. Olha que lindo. Continuamos consolidando o nosso processo de voltar do inferno, mais conhecido como mundo dos mortos, também conhecido como inconsciente, e que no jogo da nossa semana vai cumprir o papel de inverno. Nós estamos todos voltando do período obscuro. Tá todo mundo voltando belíssima do período sombrio. Quem fala sobre isso é a nossa querida Psique no 9 de copas. O momento exato em que ela volta da última tarefa que Afrodite deu a ela. Ah, é isso? Você quer o meu filho? Você quer o amor do meu filho? Então você vai ter que cumprir todas essas tarefas aqui. E a última que ela cumpre é aquela da qual ela pode não sobreviver.
Pode acontecer dela simplesmente passar por ali, né? E capotar. Até o momento em que a pessoa sai das profundezas, do território do Hades, até o momento que ela coloca os 2 pés no mundo da luz, tudo pode acontecer. Tanto que com Orfeu, por exemplo, acontece, né? Orfeu se fode um pouco antes de sair do mundo dos mortos. Mas a Psique sobrevive. E ela tanto sobrevive que os deuses patrocinam ela. Dizem, ó, a gente aposta nessa garota aí. Essa garota vai ser imortalizada. Ela não só volta do mundo dos mortos como ela é imortalizada, mas aqui ela não foi ainda. Nós ainda estamos naquele pós, né, dos sobreviventes. Então, somos todos sobreviventes de um longo inverno. O que você... Então é primavera, e o que você fez? Esse é um jogo de revisão daquilo que você está deixando para trás. Mas tem uma coisa muito importante, uma mensagem muito interessante sobre o jogo, sobre a entrada nessa primavera, que também se repetiu no meu jogo e eu tenho visto aparecer nos atendimentos que eu faço para outras pessoas. Com o 9 de copas no sim, trazendo, né, todo esse processo de triunfo que Copas começou a desenhar na semana passada, eu já posso dizer de cara que a primavera já é o seu significado, o seu sentido maior mesmo, mas agora está sendo esfregado na nossa cara. A primavera é a temporada dos encontros e dos reencontros. Então a gente teve aí um inverno marcado, por exemplo, astrologicamente, pela retrogradação de Vênus. Agora parece que a gente coloca em prática tudo que a gente aprendeu com esse período de revisão das emoções, das relações, do que importa pra gente, do que reverencia o nosso valor. No 9 de copas, essa heroína de copas está voltando de um inferno pessoal. Esse é o primeiro ato, ela volta. E esse primeiro ato foi na semana passada. Na semana passada, caiu a nossa ficha de que, opa, estamos indo para um novo período. Rayane, estamos todas vivendo isso. Estamos todas vivendo isso. Qual é o segundo ato em que Psique volta do mundo dos mortos? Ela ganha o direito de reivindicar tudo o que é dela, tudo o que foi prometido a ela. Ela voltou, ela cumpriu as tarefas de Afrodite. Foda-se. Agora ela quer o prêmio. Qual é o prêmio? O prêmio é o amor do filho de Afrodite. Só que esse prêmio na sua vida pode ser outra coisa. Esse prêmio pode ser inclusive você mesma. Esse prêmio pode ser o amor de alguém, esse prêmio pode ser as relações de maneira geral, podem ser reencontros, pode ser um retorno ao seu paraíso, um retorno a um período pessoal fértil de crescimento, de avanços. De qualquer maneira, nós estamos voltando para uma natureza copas muito saudável, fértil, promissora. Então existem 2 atos e nós estamos vivendo esses 2 atos dessa grande heroína nessas 2 semanas. Em primeiro lugar, ela volta do inferno, primeiro ato. Segundo ato, como uma vitoriosa, ela ganha o direito de reivindicar tudo que é dela, tudo que estava prometido para ela. Esse é o sim do nosso jogo, tá? Deixa eu ver aí o que o pessoal escreveu. É isso aí. Ainda não cheguei nas cartas cabulosas, então a gente não vai ter tanto comentário assim.
Esse é o sim. É o que nós estamos afirmando. É de uma natureza que é prazerosa, é boa pra gente, então a gente vai afirmar mesmo. A gente vai afirmar mesmo que não esteja acontecendo, tá? A gente vai ajudar a natureza Copas a acontecer na nossa vida. É muito provável que você chegue essa semana aqui e diga, porra, nada disso está acontecendo pra mim, Maria Gabriela. Minha vida tá uma merda. Não tem nem por onde eu conseguir me enxergar no tarô da semana. Então, o 9 de Copas cumpre bem essa função no sim. Nós precisamos de conexões. Precisamos dos laços. Precisamos dos laços não no formato inicial de Copas, quando a heroína ainda não sabe nada de si mesma, quando ela ainda não pode ver o rosto do ser amado, quando ela ainda não faz ideia do que vem pela frente. Nós estamos em uma condição mais amadurecida de Copas, quando o 9 sai. Nós estamos na condição da heroína lá em final de jornada, quando ela já aprendeu muita coisa que ela precisava aprender sobre o reino dos afetos. Ela aprendeu, no mínimo, a descer às suas profundezas e a voltar para si. Esse caminho de volta para si está sendo exaltado, valorizado no tarô desta semana, e é assim que a gente entra na primavera. Te amo. Trago essa rosa para te dar, mas posso te dar também sem rosa nenhuma, enfim. Fica à vontade. No não do jogo tem uma carta dizendo que é muito provável que a gente se perca aí nessa semana final nas ilusões, que a gente dê uma devaneada. Existe essa expressão? É possível que a gente se perca um pouco com Jazão no seu fantástico mundo da imaginação, que é o 5 de paus. O não do nosso jogo é uma carta onde o herói está confrontando o dragão das ilusões, o dragão da imaginação. Uma criatura mítica, no naipe onde a gente mais tem criaturas míticas, tá? No naipe de paus, como é o naipe do fogo, da criatividade, das grandes ideias, chega um momento em que a gente se depara com o quanto a imaginação pode ser um pouco aprisionante se a gente não confronta as ilusões dela e traz as ideias para o plano da realidade, para o plano da materialização, da manifestação. Então, sabe aquele ditado mente vazia, oficina do capeta? Aqui é uma mente cheia, mas é uma mente cheia que não consegue manifestar, não consegue colocar as ideias em ação, em movimento, nem mesmo para desmitificar o caminho até elas, para dizer a si que está em movimento, dizer a si que está promovendo transformações. O único naipe que tem muitas criaturas míticas é o 5 de paus. Ele conta a jornada de Jazão e os Argonautas. Jazão e os Argonautas é um mito grego análogo ao mito celta de Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Na verdade, eu acredito que Jazão é um mito que inspirou o círculo de lendas arturianas. Mas em diversas mitologias, você vai ter a figura de heróis que se juntam
para serem os Power Rangers do seu tempo, realizando uma grande tarefa, uma expedição a algum lugar. Isso, inclusive, inspirou a expansão marítimo-comercial europeia, por exemplo. Né? Quando a gente... Eu estou falando esteticamente. Quando a gente vai ter poetas se referindo a esse universo do mar, da exploração do além-mar, né? De uma maneira, como o próprio Fernando Pessoa, de uma maneira referenciada, né? Nesses feitos heróicos, nessa coisa heróica. Nós temos duas cartas do naipe de paus. Muito evidentemente, é para a gente ir na direção de uma e não na direção de outra. Essa outra está nos atormentando. E essa uma é a saída. Tá? Então, no não do jogo, a gente tem o Jazão confrontando uma das figuras assustadoras que aparecem em sua jornada, que é um dragão. Esse dragão está guardando exatamente a relíquia que ele foi buscar numa ilha, junto com outros heróis. O Jazão é aquele herói que é o herói do fogo no cu, lembram dele? É aquele que vai perguntar para o mestre o que ele tem que fazer quando ele atinge a maioridade. O mestre fala, você tem que voltar lá nas terras que o seu tio tomou do seu pai. E aí ele volta lá e toma. Só que o tio, na verdade, faz uma negociação com ele, que diz, eu dou as terras para você e você vai buscar uma relíquia para mim numa ilha, que é o Velocino de Ouro de Zeus, e você volta com essa relíquia para mim e a gente faz essa transição de governo em paz. Mas ele achou que ia ser fácil, que ia ser moleza. E aí ele se fudeu, né? Ele juntou heróis de toda a Grécia. O naipe de paus é aquele que conecta heróis de outros naipes. É muito interessante. Quem é que Jazão enfia nesse barco para ir lá nessa ilha? Ele enfia aqui, ó, a outra carta de paus. Já vou logo dar um spoiler, é o 4. Então nós temos o 4 e o 5, só que o 4 está no topo do jogo. Olha os heróis que estão aqui. A gente tem aqui o Heracles, ou Hércules, né, com seu colete do couro do leão que ele venceu, o leão da Nemeia. A gente tem os gêmeos do signo de Gêmeos. A gente tem o Orfeu. E a gente tem o Peleu. É o Peleu? É o herói é o rei de paus. Não vou lembrar, é mito pra caralho, tá? Vocês me perdoem aí, tem hora que eu não vou lembrar dos nomes. Minha avó no final da vida já chamava todas as filhas pelo mesmo nome, de uma delas só. Com a cabeça boa, mas as mulheres da minha família com o tempo vão fazendo isso, porque nós somos muitas. É uma família de muitas mulheres. E tem muitas Marias, né? Facilmente Maristela vira Maria Gabriela. Jazão chega lá na ilha com a galera dele de barco. Um barco que eles construíram a remo, porque o herói, ele quer mais o perrengue. O herói é o espírito, o herói grego, ou os heróis, a maioria dos heróis da história. O Ulisses também faz parte, Isa. Eu acho que o Ulisses faz parte dessa galera, dessa comitiva aqui, mas não tenho certeza. Mas o herói é aquele espírito do porquê que os homens vivem menos, né?
É o cara que vai querer fazer parkour no meio do oceano. Ele vai querer o impossível, porque essa é a afirmação da masculinidade dele. Se fuder, se fuder, se fuder e sobreviver. É o Teseu. Isso aí, obrigada, é o Teseu. Teseu é o rei de paus, é o herói, esse herói aqui, ó. O manto vermelho. Na verdade, tem muito mais do que esses aqui. São muitos. São, se não me engano, 50 heróis num barco a remo. E é isso. O herói vai querer fazer a parada do jeito mais difícil possível, porque a filosofia dele é a do perrengue. Então eles constroem um barco a remo, meu irmão. Vai chegar nessa ilha. Chega lá na ilha, ele descobre que não é só ele chegar, abrir uma cristaleira e tirar o troféu de lá de dentro. Na real, ele vai ter que fazer coisas extraordinárias. O rei dessa ilha estabelece um game. Diz o seguinte, ó, você quer pegar o velocino de ouro. O que é o velocino de ouro? É a lã dourada do carneiro de Zeus, o carneiro do signo de Áries, que salva crianças da perseguição de uma madrasta. Uma das crianças morre, a outra criança, que é o Fricho, ele leva para essa ilha, e essa criança, né, esse viajante, esse forasteiro, reconstrói a sua vida na ilha. Então é essa força de realização que impulsiona pessoas a saírem do seu mundo e conquistarem novos mundos. É isso que está significado no Velocino de Ouro. Essa iniciativa, essa busca pela vitória, esse fogo solar dentro de si, é o que esse herói foi buscar e é o que todos os heróis querem mesmo. Quem tiver aquilo nas mãos se torna um grande realizador. Não é igual você que está pagando aí por uns cursos do marketing digital que te prometem, né, essa galera toda versada no marketing digital, que te promete mundos e fundos e que você não consegue realizar porra nenhuma, porque você ainda tem que vencer as suas próprias sombras. E isso eles não te contam, né? Não é só o caminho ali das pedras que eles te dão. E muitos deles dizem que te acharam o caminho das pedras, porque existe uma mente maior dizendo que todos eles são pessoas que inventaram caminhos únicos e que podem te oferecer caminhos únicos para você revolucionar a sua vida e ficar rico do mais absoluto zero. Essa expressão do mais absoluto zero, gente, tu achou essa expressão ali? Do zero, do mais absoluto zero, desconfia. Desconfia, tá? Porque todo mundo inventou, todo mundo achou, inventou a roda, né? Todo mundo achou, descobriu a pólvora. Mas aí, é assim como você que compra um desses cursos aí para revolucionar o seu negócio na era digital. E o curso te explica tudo o que você tem que fazer, mas na verdade, quando você sai do plano da imaginação e bota as ideias no papel, fudeu. Fudeu. O sujeito não tá ali para te ajudar. É você com você. É você com seus demônios. É você com suas fantasias de que o dinheiro vai cair do céu. Ou de que você pode chegar lá sem precisar se transformar, né? Então, nesse momento aqui, o Jazão está se deparando com uma das suas tarefas. Só uma delas que o rei dessa ilha deu para ele. Ah, tu quer o velocino de ouro? Então você vai ter que... O tozão dourado, o tozão de ouro, tem outros nomes aí, tá? É sempre a lã dourada do carneiro. Eu falo assim, pra tu não ter que sair da minha live e jogar no Google, entendeu? O que é tozão, o que é velocino. Eu também tive que fazer isso quando fui lá estudar esses mitos. Mas essa tarefa aqui é uma das tarefas. Quando o rei mostra para ele a lista de tarefas que ele vai ter que cumprir, é uma coisa assustadora. Em primeiro lugar, ele vai ter que
arar a terra, utilizando para isso a força de 2 búfalos que cospem fogo pelas narinas. Tomar um cuidado ali para não ficar sem cabelo. E aí tem uma porrada de tarefas, mas essa aqui é a central, porque é o momento em que ele pode botar a mão no Velocino. Ele descobre que o Velocino é guardado por um dragão. Ele vai ter que vencer o dragão. Não tem sonífero que segure a onda desse dragão. Não é assim, não é zoeira. Ele vai ter que se fuder bastante aí para conseguir vencer esse dragão. E aí ele já tá achando que fudeu, nada vai dar certo, né? Não tem como é que eu vou vencer um dragão pra botar a mão nessa porra? Vou me queimar aqui, vou ser devorado. O cara foi transportado ali é um herói que fresquinho, acabou de ser jogado no mundo e cai, né, de paraquedas num cenário de Game of Thrones. Então, ele descobre uma maneira muito inacreditável de vencer isso. Ele descobre que pode contar com a ajuda de uma mina que ele acabou de conhecer, uma bruxa. Essa bruxa é ninguém menos que a filha do rei dessa ilha. E ela sabe o que fazer para vencer o dragão. Então, com muita facilidade, essa mina vence o dragão. E o Jazão consegue botar a mão. Cavaleiro de Paus passou por aqui agora. Cavaleiro do foda-se, fazendo esse barulho de moto. Os cavaleiros são muito a imagem, né, de um homem em sua moto. E aí ele consegue vencer com a maior facilidade do mundo esse desafio, porque ele contou com a ajuda de uma especialista. Pediu ajuda universitária. E foi, meu irmão. Essa mina é uma mina que ele conheceu na ilha, com quem ele deu match. Ficaram. Só que ele não sabia que essa garota era a filha do rei. Então, quando ele tá lá no desafio, ela aparece e vence o dragão. E dá a vitória na mão dele. É assim que ele consegue botar a mão no Velocino de Ouro. Ou seja, uma força de uma mulher, uma bruxa, uma sacerdotisa, aquela que consegue enxergar no escuro, é quem ajuda ele. O que isso significa pra gente, pro nosso jogo? Vamos voltar pro sim da semana. Esse é um jogo que demarca, né, a semana do equinócio de primavera. Nós estamos nos levantando de um longo inverno. Outras cartas vão falar sobre isso. Estamos nos levantando de um período obscuro. E o que está sendo afirmado nesse momento de levante é o fortalecimento dos laços. É o momento em que nós nos levantamos, voltamos para a natureza copas em sua dimensão mais abundante, dos encontros enriquecidos pelas dificuldades do caminho, os encontros amadurecidos, os encontros onde a gente pode novamente ter paz. No 9 de copas que está sendo afirmado aqui, a gente também está se levantando dentro da gente. Não são só os encontros, é um reencontro consigo, com toda a sua beleza, com toda a sua sensibilidade, com toda a sua riqueza afetiva, porque copas é o reino das riquezas afetivas. E nós estamos chegando lá no final da jornada de copas. Acontece que no não nós temos esse herói, que está lá na boca do dragão,
com a bruxa Medeia ajudando ele a botar a mão no seu troféu. Em primeiro lugar, se paus, né? Estamos aqui diante do 5 de paus, no não. Se paus é o reino da imaginação, se paus é a carta que vai, o naipe que vai conversar com a gente sobre a movimentação das nossas ideias no mundo, o momento em que nós somos criadores, o momento em que nós manifestamos. Não é só você que trabalha diretamente com a criatividade, mas é a criatividade em absolutamente todas as coisas que qualquer pessoa faça. Não é só um projeto novo que você coloca para frente, mas é também a diferença que você consegue fazer nos espaços que você já ocupa. E nas realizações coletivas também. É o reino da inspiração. Então no 5 a gente tem esse herói lidando com dificuldades. Esse herói realizador se depara com a figura do dragão da imaginação. É o momento em que você tem dificuldade de realizar coisas porque você está preso ainda nas ilusões que você está criando a respeito daquilo. É quando você pega um trabalho para fazer, sei lá, você tem que montar um curso, digamos assim, montar um curso, tarefa. E aí você fica imaginando 1000 coisas e fica se cobrando excessivamente de estar tudo muito organizado na tua cabeça para você começar a manifestar. Sendo que manifestar é simplesmente você botar no papel. Botou no papel, já tirou da tua cabeça. Já se ajudou, já deu um passo para frente. Mas no 5 de paus, o herói se vê às voltas com o seu dragão da imaginação. Aquilo que impede ele mesmo de manusear as suas ideias, de se apropriar delas, de tirá-las da cabeça e colocar em movimento no mundo, para a gente perceber o que é ilusório, o que vinga, o que dá certo, o que é delírio nosso. Esse momento do realizador tem que existir. Tem que existir. Não vai acontecer assim. Você tem um projeto, uma ideia nova, uma marca que você está botando no mundo e simplesmente você tira da cabeça, coloca no papel e tudo flui. A menos que você seja muito resolvido internamente. A menos que você seja aí essa figura que é atleta do autoconhecimento. Aqui, eu falando para você, um monte de bruxona me assistindo, estamos todas em franco processo de autoconhecimento, de autorrealização, e mesmo assim esbarramos nessas coisas que nos impedem, que se colocam entre nós e nossas ideias, entre nós e nosso caminho realizado, e que são fantasmas, são ilusões que estão na nossa própria cabeça. Quando você tem dificuldade de ir lá manusear as ideias, colocá-las no mundo, tirar da cabeça, superar as ilusões que você criou em torno daquilo, a gente tem o 5 de paus. Só que a gente não está tendo o 5 de paus. Essa carta está no não. Então o que isso significa? Que a gente está com essa dificuldade. Nós não estamos confrontando o dragão das ilusões, o dragão da imaginação. Nós não estamos desmitificando as nossas ideias, o nosso processo criativo. Não estamos nos ajudando a simplificar. Pode ser que a gente esteja escolhendo ficar nessa, se iludindo, na inércia, viajando, delirando, em vez de botar a mão nas coisas para fazer. E se isso aparece na porta do equinócio, o que está acontecendo com a gente é que isso aqui é uma permanência do período obscuro. Nós estamos nos levantando de um inverno, correto? Giovana, obrigada, comprou um selo. Gente, eu vou aproveitar para fazer essa pausa aqui, por favor. Se esse jogo estiver conversando com você, manda um pix.
Isso ajuda o projeto a continuar. De qualquer valor, está valendo muito. O tempo que eu invisto nas lives de pensar tudo isso, de organizar tudo isso, esse tempo está cada vez mais enfrentando problemas. Ele não está sendo suficientemente remunerado pelo próprio projeto do laboratório. Então, ou você entra para o laboratório, que é uma contribuição que vale muito a pena, R$ 45,00 por mês, ou 135 o trimestre, que é a mesma coisa, porém a pessoa tem vantagens, ou você doa pela live que conversar com você qualquer valor para o Pix matriarcaria@gmail.com, que é o Pix do meu projeto, da minha marca, certo? Muito obrigada a todo mundo que vem contribuindo, agradeço muito. Qualquer valor já está salvando, já está ajudando muito. Toda semana eu estou aqui incansavelmente, há 4 anos. Não, teve dia que eu dei defeito e não consegui, mas foram poucas vezes. Então, se você vem sempre aqui se inspirar, por favor, contribua para a gente continuar. Por todo mundo que também não pode contribuir, às vezes aqueles R$ 10 que você dá ali já salvam muito. O Pix é esse aqui, matriarcaria@gmail.com. Eu acho que eu não consigo fixar meu próprio comentário. Tudo bem, não consigo. Então essa dificuldade de todos os realizadores está no não da semana. Tirar os projetos do papel. Fazer com que... Dar o seu primeiro passo realmente na efetivação deles. Às vezes a ideia está aí queimando a tua mufa e simplesmente você conseguindo fazer qualquer atitude que simbolize para você que você está saindo do lugar, já te ajuda. É aquela primeira corrida matinal, aquela primeira caminhada antes de você pegar no tranco para correr. É o momento que você compra o seu tênis, ou é você simplesmente começar a se alongar. Então, quebrar essas barreiras da nossa própria imaginação inicialmente é 5 de paus, mas essa carta está no não. A gente não está vivendo ela agora. A gente está vivendo ela pelo avesso. A gente está saindo desse período obscuro, ainda lidando com os fantasmas da nossa imaginação, com dificuldade de combatê-los. Vocês conhecem aquela história do cara que enguiçou um carro na estrada? Enguiçou o carro, furou o pneu, sei lá. Ele tinha que buscar uma ferramenta, sei lá, um macaco, que só existe, só consegue pegar num posto de gasolina que fica não sei quantos quilômetros depois, mas ele tem que largar o carro ali. E aí ele vai, mas no caminho ele está imaginando que tudo pode acontecer. Podem roubar o carro dele, pode ser que no caminho ele enfrente alguém, precise lutar pela sua vida, pode ser que ele precise salvar uma outra pessoa, pode ser que ele chegue lá e o cara do posto não empreste para ele a ferramenta de que ele precisa. Então ele já chega lá com a cabeça fritando, estressado. Assim que o dono do posto abre a porta para atendê-lo, toma um soco na cara dele. Porque ele está tão bolado com os fantasmas da sua própria imaginação que ele cismou que o sujeito ia dizer não a ele, depois dele passar por tudo aquilo. Então, é isso. Não projeta, não. Não projeta, meu amor. Essa semana a gente tem que entender qual é a mensagem de primavera, tá? Então, não estamos combatendo esse dragão ainda. Isso é um alerta do jogo, mas o jogo tá dando um caminho pra gente. Já dou esse spoiler aqui. O jogo tá dando esse caminho pra gente e, num determinado momento, a gente vai conseguir fazer esse movimento aqui que não tá rolando agora. No
porquê do jogo, a gente tem uma outra carta que reafirma que a gente não pode travar agora. E não pode se deixar travar por esses fantasmas da imaginação, por esse dragão da imaginação. A gente não pode se deixar travar agora porque a gente tem que seguir em frente. Algumas coisas que a gente já estabeleceu até aqui, algumas coisas que a gente conseguiu resolver dentro desse inverno, esse projeto segue em frente. E quem é que segue em frente no tarô sem olhar para trás? Ele, o cara das curvas da Estrada de Santos, o boy dos cavalinhos, o carro. Carol, muito obrigada. Mandou por PayPal para mim. Obrigada. Vou mandar sua contribuição. Então, gente, o arcano do carro, ele tá saindo aqui e ele sempre é uma decisão tomada. Vamos lembrar que dentro da estrutura do tarô, dentro da jornada do louco, que é aquela que vai de 0 a 21 ou 22, o sim da semana é o 9 de copas, Fernanda. Eu vou botar depois a foto lá, tá? Com uma publicação com texto. É porque eu tinha que entregar, aproveitar esse horário da manhã para entregar logo a live. O carro, ele vem depois do arcano do julgamento na jornada do louco. Eu falei o quê? Do julgamento? Ele vem depois dos amantes, do arcano dos enamorados. Olha só, a doida, a louca. O que eu falei julgamento, né? Espero que não tenha sido um ato falho. É uma carta difícil. O carro vem depois dos enamorados. Depois da carta onde a gente é sommelier de caminhos. É a carta onde a gente conhece o livre-arbítrio, o arcano dos enamorados. Que é geralmente representado por uma triangulação afetiva. Então você tem que escutar o teu coração para tomar uma decisão, para fazer uma escolha e, consequentemente, uma renúncia. Quando você resolve isso dentro dessa carta, você vai para a carta seguinte, que é o carro. E o arcano do carro é um cara pilotando uma carruagem, uma carroça, onde ele tem 2 cavalos, cada um querendo ir para um lado, e no muque ele tem que sustentar que aqueles cavalos vão seguir por um único caminho. Emoção e razão, intuição e razão, enfim. A oposição que você quiser fazer aqui entre esses cavalos. Ele vai ter que conciliar essas forças para seguir por aquele caminho, essas forças divergentes. No arcano do carro é decisão tomada. Ele não pode nem olhar para trás. Não pode nem ser o Claudinho, não pode nem falar, ô, não pode. Porque senão ele vai se fuder, cada cavalo vai para um lugar e ele vai tombar aqui. Então não desvia do caminho. Tem coisas que você já resolveu nesse período obscuro que a gente está superando agora, com esse equinócio de primavera, e que você precisa levar adiante. Não esmoreça. Precisamos que você siga em frente. Vai recompensar. Primavera vai recompensar porque ela está trazendo 9 de copas no sim. Então, na semana passada, o 9 de copas no sim, o 9 de copas no topo do jogo, e passando agora essa semana para o sim, é uma permanência. Então a psique não só volta do inverno como nós estamos voltando.
não só ela volta do território do Hades, como nós estamos voltando, mas agora ela vai botar a mão no que é dela. Como dizem os evangélicos, toma posse do que é teu. Esse é o movimento dela agora, tá ligado? Amém, então. Segue em frente. O lance do 5 de paus ou não é que ele tem um remédio. Eu vou entregar logo esse remédio aqui, tá? O remédio é uma bruxa. O remédio é a força do arcano da sacerdotisa que se faz presente dentro dessa carta. Se liga, esse é o momento que eu mereço um pix, hein? Tô dando uma cumba que eu descobri, e dentro de anos de jogos, que eu descobri que é a saída dessa carta aqui. Quem ajuda ele é uma bruxa. É a nossa dimensão sacerdotisa. A gente vai receber uma resposta para desmitificar o caminho, para combater as nossas ilusões, que ou vem de uma figura de sabedoria, talvez seja o seu momento de vir jogar comigo, ou da sua dimensão sacerdotisa, a sua parte que consegue enxergar no escuro. O poder dos rituais é importante nessa carta, porque o ritual é uma conversa com o inconsciente. Antes dele ser uma coisa que você devota a uma força espiritual fora de você, qualquer ritual que seja uma conversa com o divino dentro, onde você vai se enriquecer simbolicamente através de atos, você vai conversar com o teu inconsciente e ele vai te dar a resposta que você precisa. Às vezes é uma amiga bruxona aí que vai te dar um toque, que vai fazer você enxergar alguma coisa que você não está enxergando. E aí a gente vai pro carro. Segue em frente, amiga. Segue em frente que a parada vai dar bom. A primavera vai trazer muita coisa legal. Passou o período da turbulência. E tanto passou que no topo desse jogo a gente tem o dono desse inframundo conversando com a gente, dizendo, ó, é isso, venceu. Venceu a morte. No topo do jogo a gente tem o arcano da morte, que é o deus Hades, se levantando desse jogo aqui. O arcano da morte pode significar morte literal. A gente pode... Ele já saiu no meu jogo, inclusive, por exemplo. Ele saiu na semana da morte do Pelé. Ele saiu na semana da morte da Rainha Elizabeth. Na semana da morte do Pelé, foi sinistro. Porque saiu a morte do lado do rei de paus. A morte de um rei. E aí, como era também a semana... Era a última semana do ano, se não me engano, ou a primeira. Era a semana também que a gente ia virar para o governo novo. Então era o fim, de qualquer forma, de um determinado reinado e a ascensão de um novo rei, né? Mudança de governo. Mas quem poderia imaginar que seria uma morte literal? Ontem uma amiga não pôde me encontrar porque estava indo para o enterro de uma tia. Mas de qualquer maneira, o arcano da morte, ele fala sobre o fim de uma temporada. Ele é uma mudança muito drástica que a gente experimenta no tarô. É aquela mudança que diz o seguinte pra gente, ó, isso aqui não tem volta. Algumas coisas não tem volta. Você não é mais daquele jeito. E é preciso experimentar essa nova pele.
se recuperar do processo de luto. Então é possível também que você se sinta especialmente cansado essa semana, tá? A gente está voltando mesmo, a gente subiu a escadaria do mundo do Hades, do inframundo, mundo dos mortos. A gente subiu a escadaria de volta. Voltei para Santa Teresa. É assim que eu me sinto. Eu tô aqui, né? De certa forma, no endereço eu tô aqui, eu tô no limite com a Lapa. Para quem não mora no Rio, Santa Teresa é um morro. Eu até falei sobre isso esses dias, né, por conta do episódio lá do taxista. É um morro gigante. É um bairro que dá acesso a algumas favelas. Ele dá acesso a diversos outros bairros do Rio de Janeiro, mas ele é um bairro elevado que divide centro e zona sul. Ele dá acesso até a zona norte. Mas é um outro modo de vida na cidade, uma outra relação com a cidade. Em primeiro lugar, é um bairro que é formado por uma classe artística. É um bairro de muitos eventos, muitos realizadores, é um bairro da galera da cultura. Em segundo lugar, por essa peculiaridade, né, na sua geografia, ele é esse bairro que tem um outro ritmo, uma outra forma de se deslocar para a cidade. E é por isso que eu enfrentei aquela questão com o taxista, como eu narrei nos stories. Vocês têm que ficar mais ligados nos stories. Eu vou ter que botar algum aviso nesse sentido. Eu conto muita coisa lá. Eu tô soltando mesmo a contadora de histórias lá e fazendo o diálogo dela com as minhas outras dimensões. Com a feministona, com a cartomante. O Hades é um cara que obriga a gente a olhar para os nossos lutos. Qual é o grande luto também que você está vivendo no inferno, ao voltar do inferno? Qual é o grande luto que você está vivendo ao retornar desse período nas sombras, nesses meses aí dessa estação que está sendo superada? Você sabe o que significa primavera? Significa primeiro verão. É uma experiência do verão antes do verão. É um momento em que, olha só, vai pegar fogo ainda, mas o sol já venceu. Nós já vencemos, o nosso sol interior já venceu o nosso sombrio. A gente sai desse período do ano tendo entendido muita coisa a nosso respeito. A respeito das nossas profundezas, das nossas dificuldades, do que nos dá medo. A morte é o maior medo do ser humano. As cartas que nos confrontam com a força da morte, elas são aquelas que têm condições também de nos dizer que nós sobrevivemos, que a gente sabe passar pela morte em vida. Que vida não é só vida, é vida, morte e vida. Existem muitas mortes dentro da vida. Anualmente a gente experimenta algumas. E o inverno é uma experiência de morte coletiva. Todo mundo morreu de alguma maneira. Todo mundo não vai ser mais como antes de alguma maneira. Nada será como antes amanhã. Algumas coisas não se sustentam mais. Reafirmando o poder dos laços, do lado do arcano da morte, a gente tem uma outra carta sobre dar as mãos. Essa é uma carta sobre dar as mãos. E essa é uma carta sobre dar as mãos. Os heróis do naipe de paus se juntam e fornecem os seus braços
para viverem uma aventura. Porque esse barco que eles construíram, no qual eles estão prestes a embarcar nessa carta, é um barco a remo. É o perrengue. Porque os homens vivem menos. Não basta ser uma jornada lá pra casa do caralho para enfrentar dragão e búfalo e incendiário e namorar bruxa, que deve ser, você sabe, eu sei, a tarefa mais difícil do que pegar o velocino. Tanto que ele não sobrevive a essa tarefa, né? Se fode no final da vida, mas ele tem que passar por várias aventuras. Mas não basta tudo isso, eles têm que ir e voltar num barco a remo, meu irmão. Não basta ir de BRT, você tem que dirigir. E se virar enquanto dirige, para aprender como é que se dirige, como é que para. Então, o 4 de paus sai do lado do arcano da morte, no topo do jogo. Um período realmente morreu. O que vem depois disso? O que a gente está curando? Esse período de regeneração do luto é o quê? É um juntar forças. Dar as mãos para a realização de algo. E o Sol está entrando em Libra, né? Pelo menos para mim, que tem ascendente em Áries, Libra é minha casa 7. É o outro. É um momento em que a gente estabelece os laços, os acordos, a confiança. Libra é um signo de Vênus. Então é muito interessante também que o jogo anuncia desde a semana passada que nós estamos entrando numa outra dimensão da natureza Copas. O naipe do amor, o naipe da Vênus. O naipe que traz Afrodite no seu ás. Afrodite está no jogo. Não é só Hades que está no jogo. Afrodite aparece no 9 de copas. Ela está abençoando essa relação. Não tem mais o que fazer. A psique voltou do inferno. Ela tem o direito de ficar com Hades. Afrodite vai ter que aceitá-la como nora. Não tem saída. Ela encontrou a Afrodite interior e a Perséfone interior também. Assim como você, que venceu o inverno. Eu quero que você se pense como um herói, como uma heroína que venceu muitos invernos. Que volte e reivindique aquilo que é seu por direito. Mas que você também contribua para se apropriar daquilo que é teu. Que você se ajude. Que você saia dessas dificuldades que estão só no campo da sua imaginação, como diz o 5 de paus. Que você saiba seguir em frente naquilo que você já venceu, naquilo que você já avançou, como diz o arcano do carro. Nós precisamos que esse processo de finalizar o que estava pendente, de fazer o balanço da temporada do Hades, a gente vai ter que fazer a gente precisa dessa finalização de ciclo muito bem consolidada em você, porque o próximo passo tem a ver com realizações coletivas, com saber dar as mãos e se conectar às pessoas com quem você tem que se conectar para realizar o que você precisa realizar. Inclusive para sair do 5 de paus, para vencer o dragão da imaginação, você vai precisar de braços. No 4 de paus nós temos uma equipe de heróis que vai lá pegar o seu troféu, a sua relíquia, vai em busca de uma realização coletiva. É um barco a remo, eles estão emprestando os seus braços para essa realização.
Eles terão que contar fundamentalmente uns com os outros. Não poderão cair no canto das sereias durante o caminho. E eles estão aqui de prontidão, eles estão prontos. É o momento em que você se sente pronta, pronto. Tá com tudo na agulha para acontecer. O que não acontece? Falta o quê? Patrocinar post, porra? Essa nova temporada está dizendo que a gente vai precisar muito uns dos outros. Nós veremos na nossa vida e na vida coletiva acontecerem movimentos de grupos. Galera se juntando para uma determinada finalidade. E na verdade, se você pensar, nós estamos superando mesmo um período de pandemia. Agora as pessoas querem mais é estar juntas, é se encontrar, é dar as mãos, é ao vivo, em cores, em carne e osso. Os ossos dessa temporada anterior têm que ser recolhidos. Agora é vida. Esses heróis estão cheios do fogo de paus dentro de si. Que delícia! Eles estão cheios de vida, prontos para a maior jornada de suas histórias. Esse sentimento de prontidão pode significar você finalmente conseguindo se desamarrar daquilo que te impedia de seguir com essa velocidade que o arcano do carro está querendo imprimir à sua vida. Então pode ser a prontidão e pode ser ter os seus. Entender quem são os seus, quem é o ponto de partida, quem são o seu porto seguro. Para onde você vai e para onde você volta. Quem são as pessoas que estão com você nessa nova temporada? Quais são as realizações coletivas que se apresentam? Ou será que você está fechado demais para elas? Está com dificuldade de delegar? Está com dificuldade de fazer parceria? Não está conseguindo contratar alguém? Rompeu com um determinado grupo de trabalho? Está indo para um lugar novo? Precisa pedir ajuda de terceiros? Precisa pedir ajuda de terceiros para conseguir avançar no seu caminho? Está voltando a frequentar algum lugar que te conecte com grupos? Voltando a estudar? Tudo isso tem a ver com esse novo momento. Isso nessa esfera, grupo, coletivo, social. E também na esfera íntima. Na esfera íntima também estamos nos encaminhando para dar as mãos a quem também quer nos dar as mãos. E isso é 9 de copas. É muito interessante que esse jogo não tem porra nenhuma a ver com a Luísa Sonza, né? Nada a ver. Quer dizer, só se for o arcano da morte. A conclusão que ela chega a respeito de si mesma no 9 de copas. Que também é um voltar para si. No 9 de copas, essa heroína está voltando para o Olimpo de si mesma. Eros representa aquilo a que ela tem direito agora. E Afrodite representa a aceitação de que ela venceu. Ela venceu a morte e tem direito a essa fertilidade representada em Afrodite, que circula pelo seu corpo, que circula pelos seus afetos,
que circula pela sua vida material, que se expande para os outros setores da vida na forma de inspiração. As mãos que a gente vai tocar nessa era, na esfera íntima, precisam nos fortalecer para essa empreitada coletiva. Elas não têm que nos enfraquecer. Existem períodos de crise nos relacionamentos, mas a gente está falando aqui de uma heroína que venceu esse período de crise. Ela está se liberando para aquilo a que ela tem direito, a experiência de amor que ela lutou tanto para ter. Não é qualquer um que vai abalar isso. Você venceu a si, não é? Quanto tempo de live? 1h06. Tá acabando, tá? A gente tem uma carta extra. Uma carta que é um complemento a esse jogo. Que é o 10 de espadas. Eita. Tomara que tenha sido um ato falho, porque aquela é maravilhosa. Quem viu, viu. Quem não viu, printa. O 10 de espadas é o complemento do nosso jogo e é mais uma carta de morte, de fim de ciclo, de chega de dor. Orestes tá caidinho ali, tá cansado de lutar, tá cansado de ouvir as Eríneas na cabeça dele, infernizando ele por ele ter matado a mãe. Apolo, que é o deus Sol, tá nascendo lá no fundo. E a deusa Atena está absolvendo Orestes e dizendo para as Eríneas: piranhas, fiquem no lugar de vocês aí, que o garoto cumpriu a ordem de Apolo, ele não matou a mãe porque ele estava a fim de matar. Tá, isso tudo aqui é simbólico, vamos quebrar aqui a quarta parede. Meu povo, é simbólico, tá? Ele matou a mãe porque, na real, ele tinha que romper com a banda podre da família. Então a deusa Atena, que é a rainha do naipe de espada, a rainha não, vai confundir, ela é a dona. A rainha é a rainha de espadas, ela é a dona. Ela é a dona das espadas. Atena Atena tem uma coisinha meio, né, cultura norte-americana, assim. Ela financiou vários heróis em guerra, tá? Ela patrocinou vários heróis em batalha. Ela é uma deusa da razão. Uma deusa que nasce do cérebro de Zeus. E ela é a ideia de que através da superação dos conflitos, a gente consegue expandir a mente humana. A gente consegue trazer desenvolvimento. Essa mente humana se alinha mais ao princípio de sabedoria que está significado em Sofia. Sofia é uma deusa grega sobre a qual não se fala muito. Ela é uma das deusas do mês. Eu vou falar sobre ela. Porque ela não tem uma representação clássica assim como os deuses gregos. Ela é só energia. Ela é um princípio divino de sabedoria. Ela não tem forma. É como a Shakti para os hindus. Só que é uma grande mãe especificamente da sabedoria como uma possibilidade. E Atena é uma deusa que vem nas gerações seguintes reunindo essa capacidade do acesso a Sofia. Ela te oferece a possibilidade, através da sua mente, você acessar a sabedoria e comunicar isso aos seus. Então é uma transmissora também do conhecimento. Atena para os gregos, Minerva para os romanos. Que inclusive é o símbolo
da UFRJ, né? Atena é a vitória mental de Orestes. Ela ajuda a nossa mente a vencer aquilo que nos atormenta e colocar a nossa mente funcionando de uma maneira afiada, como uma espada, como uma ferramenta, nas nossas mãos a nosso favor. Então é uma vitória interna. É um chega de dor. As Eríneas perdem o direito de fuder a cabeça do herói Orestes. Ele fez o que era necessário fazer. Ele conseguiu cortar aquilo que impedia ele de ser senhor da sua própria mente. Seja porque são as turbulências de agora, seja porque as turbulências de agora, elas ecoam em outras dores nossas, já que o Orestes é também um herói que fala sobre o karma familiar. Ele é aquele que tem a tarefa de fazer a diferença na sua própria família, de romper com toda a herança ruim, de deixar vingar a herança boa e de ser cada vez mais quem ele é, com uma possibilidade de garantir às próximas gerações outras referências, garantindo uma família mais curada, que atravesse mais os tempos com coisas boas do que com coisas ruins. No 10 de espadas a gente experimenta o alívio de um determinado período de sofrimento, chega de dor. Como é uma carta também de finalização de ciclo e o arcano da morte já saiu, é claro que isso pode significar também a morte de pessoas que estavam em situação de sofrimento. Ou a morte de pessoas que simbolizavam para nós sofrimento. Esse jogo pode se manifestar de muitas maneiras na nossa vida. A gente pode estar vivendo luto de um determinado lugar. Entendendo que aquilo acabou. O que acabou? O que quer que tenha acabado tem o poder de nos proporcionar alívio agora. A primavera chega para a gente como um período de honrar os laços, tanto os afetivos quanto os profissionais, as parcerias diversas. E a primavera chega para nós também como uma tarefa da gente combater essas ilusões que continuaram nos rondando aí nesse período do inverno, quase como uma resistência a superar o sombrio. É preciso que a gente avance, que a gente faça o movimento do carro aqui, se ajude a seguir em frente, a não travar nas nossas fantasias, nas nossas ilusões, o que faz com que a gente não consiga manusear a nossa vida de uma maneira mais prática. Vai na prática. Deixa o senso prático vir. É isso, gente. Novamente, se esse jogo conversou com você, manda o pix aí da salvação. Faz uma gracinha. Manda um pix de qualquer valor para matriarcaria@gmail.com. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui nessa manhã. Que venha a primavera com todo o amor que ela quer nos dar, com todos os laços que ela quer nos trazer, de bons, de frutíferos, de férteis para a nossa vida. Tô querendo também, quem não quer, né? Quem não quer dar aquela sentada de primavera? Eu quero. Eu quero também que venham as boas parcerias profissionais de primavera. O que você quer? Tá na hora de manifestar o que você quer. Tá na hora de entender o que você está deixando avançar nesse projeto. Ok? Ótima semana pra gente. Aí, ó.
A morte da Valesca do vôlei. Vou procurar saber agora. Um beijo, gente. Vai ficar salva, como sempre.